Nosso muito bom dia a todos e todas, as estudantes, os estudantes do nosso terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez o professor Brandão, de filosofia, aqui do canal também do professor Brandão no YouTube. Vamos dar aqui sequência ao estudo que a gente tem feito aqui ao longo desses meses do plano de estudo doutorado do governo do Estado de Minas Gerais, aqui na área de filosofia. Nós estamos, como vocês podem ver aqui na edição do PET 5, né, no volume 5 já do plano de estudos tutorados, e vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos no PET, a semana 2, que é a semana dedicada aqui à teoria do conhecimento da Idade Média. Só lembrando, como eu disse na aula passada, a vantagem uma das vantagens desse PET, do ponto de vista pedagógico e do aprendizado nosso, é o fato de que ele trabalha com uma linha muito bem definida em termos de opção metodológica e pedagógica. Então, os temas são expostos, os temas e o conteúdo são expostos a partir de uma sequência historiográfica. Então, a primeira semana nós sempre teremos um tema da antiguidade, a segunda certamente pegará alguma coisa do período medieval, a terceira da modernidade, e a última semana um tema mais contemporâneo da filosofia. Aqui está obedecendo essa lógica, além de obedecer essa lógica, o PET utiliza a obra referencial, como eu já disse aqui, uma das obras referenciais do Programa Nacional do Livro Didático, que é o Filosofânio da Maria Lúcia Aranha e da Lúcia Maria Pires, né, da Lúcia Arruda. Então, vamos lá. Então, o que caracteriza basicamente a filosofia medieval é essa tentativa de promover uma síntese entre a fé cristã e a razão. Então, isso fica expresso desde a antiguidade, esse processo de tentativa de síntese entre a fé cristã e a razão fica expressa desde a antiguidade, quando os filósofos, os padres do século I, do século II, e principalmente no 3 e 4, com a figura de Agostinho, vão tentar realizar ou vão promover a realização desse processo. Eu destaco aqui, a gente geralmente tem uma compreensão errada em relação a esse processo. Hoje está mais um dia de muito calor, né? Então, impossível aqui a gente não utilizar objetos para secar a umidade. Mas eu destaco aqui nesse primeiro momento, aqui vou dar um zoom aqui para a gente. Quando a gente fala da Idade Média em termo filosófico, há uma grande confusão, porque você tem, ao mesmo tempo que você tem, principalmente na primeira parte da chamada Idade Média, na Alta Idade Média, o período que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a fundação e a consolidação do Sacro Império Romano Germânico, né? Você tem aqui uma influência muito grande da filosofia de Santo Agostinho e dos chamados padres da Igreja. Mas a filosofia, esse conjunto de filósofos que nós chamamos de patrística, que nós agrupamos, que a historiografia e que a própria filosofia chama de patrística, não fazem parte da Idade Média, apesar da sua influência se estender também, sobretudo, para o período da chamada Alta Idade Média. Então, eu vou mais uma vez utilizar aqui a obra de História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antisiri para nos ajudar
a clarear aqui um pouco as definições em relação à patrística e, posteriormente, em relação à escolástica. Então, o que foi a patrística? A patrística, como eu já disse, foi esse esforço de sintetizar ou de utilizar-se da razão para a promoção da fé cristã, sobretudo no mundo grego, vamos assim colocar. Quais são os problemas que a patrística enfrenta, ou quais são os problemas filosóficos e teológicos que estão colocados aqui para essas reflexões que esses padres filósofos fizeram? Primeiro deles, você tem alguns problemas do ponto de vista do texto bíblico. Então, um desses problemas é a seleção da presença desses textos. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma diferença entre, depois da Reforma Protestante, os grupos protestantes têm uma Bíblia que tem menos textos do que os grupos católicos. Então, esse é um problema que vem desde aqui da Antiguidade, e aqui na Antiguidade foi enfrentado isso, como formar os livros, como formar o que nós chamamos de Bíblia. Então, qual é a seleção, qual é o critério para que esses livros pudessem entrar aqui? Além, é claro, da questão filológica, de saber a origem, a procedência, se de fato eram verdadeiros. Então, tem esse problema mais textual. Um problema aqui de tentativa de conciliar a imagem que se tem de Deus no Antigo Testamento com a imagem que se tem de Deus no Novo Testamento, além dos problemas estritamente teológicos, como a ideia da Trindade, um Deus que tem três pessoas, que é três momentos, Pai, Filho e Espírito Santo. Em cima disso, os padres, né, a patrística, a filosofia dos padres, ela começa no século I, com os filósofos, com os padres que são discípulos direto dos próprios discípulos do Cristo, né? E aqui há uma prevalência, uma preocupação muito grande com temas morais. Depois, os padres apologistas, que vão utilizar da filosofia para defender o cristianismo. E por fim, o grande momento da patrística, que vai ser aqui essa fusão, essa aproximação entre a fé cristã e a filosofia de Platão, né, sobretudo o neoplatonismo, com o filósofo Santo Agostinho. Aí vamos avançar aqui para a descrição aqui de Santo Agostinho. Vamos avançar aqui para a descrição de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho ele é um pensador muito importante aqui para nós. Então, Santo Agostinho foi um bispo católico, né, um bispo cristão da cidade de Hipona, no norte da África. Ele nasce em Tagaste, em 354, tem uma formação, ele não é de uma família bastarda, ele é de uma família de pequenos comerciantes, e ele consegue ter uma formação a partir dos esforços do seu pai e da fé da sua mãe, como ele vai dizer nas suas confissões. Ele faz ele tem uma formação filosófica e cultural de caráter predominantemente de língua latina. Então, só lembrando que na antiguidade aqui o latim e o grego são as duas grandes referências. O latim vinha se consolidando como uma referência importante em termos culturais, né? Principalmente vai consolidar-se como a língua universal durante a Idade Média. E Agostinho, e Santo Agostinho é essa expressão desse momento. Esse momento, do ponto de vista histórico, já é um momento aqui em que o Império Romano Ocidental está no seu fim, né? Antes das ditas invasões dos bárbaros, dos povos nórdicos, né? E aqui Agostinho desenvolve essa síntese entre fé e razão. Vejamos só como Reale define aqui essa questão. Então, Agostinho foi o primeiro pensador cristão a atuar
a promover uma síntese madura entre fé, filosofia e vida, considerando que a fé teria recebido clareza da razão, mas também a razão teria ganho estímulo e impulso da fé. Aí mais aqui embaixo, eu quero citar algo aqui para vocês entenderem o que está sendo dito aqui. Esta aqui é a síntese da posição de Agostinho, do seu filosofar. O homem olha para o que é verdadeiro, tanto com a fé quanto com a sua inteligência. Ou seja, fé e razão são complementares, mas a fé é superior porque ela provém do próprio Deus. Aí, aqui o texto, eu faria apenas uma mudança aqui em termos, até para privilegiar aqui o processo histórico. Na chamada Alta Idade Média, você tem aqui duas grandes referências filosóficas. Você tem o desaparecimento dessas grandes obras, né, da antiguidade. Então você tem aqui uma leitura de Platão a partir dos textos de Agostinho, de Plotino e de outros. Você não tem, de fato, contato direto com grande parte dessas obras. E no caso de Aristóteles, então, é um profundo desaparecimento, porque Aristóteles, a obra aristotélica, ela, depois da perda da queima da Biblioteca de Alexandria, a obra aristotélica, ela desaparece quase que praticamente aqui do mundo ocidental, e ela passa a ser, digamos, propriedade ou ser cuidada pelos árabes, né, como Avicena, Averroes, que vão ter um papel muito grande na manutenção das obras de Aristóteles. Boécio, que é um dos grandes nomes desse período da Alta Idade Média, Boécio tem um papel muito importante porque ele faz a tradução da lógica aristotélica. Ele vai discutir aqui as questões mais centrais da lógica de Aristóteles. E aí, no século IX, entre a partir do século IX, tem início o que nós chamamos de escolástica, ou da filosofia aprendida nas escolas. Vamos mais uma vez aqui utilizar o texto do Giovanni Reale. Essa filosofia aprendida nas escolas, nas escolas, foi uma filosofia ensinada em 3 tipos de instituições, por isso daí a ideia da filosofia das escolas. Você tinha instituições escolares que eram vinculadas aos monastérios, né, as congregações religiosas. Então, as congregações religiosas, né, inclusive aqui no final no exercício aqui dessa atividade, vai haver uma citação, vai haver uma sugestão para que vocês possam assistir o filme O Nome da Rosa, que é inspirado num livro do Umberto Eco, de mesmo nome. As escolas vinculadas às catedrais, chamadas de episcopais, e as escolas vinculadas ou anexas à corte dos reis, dos imperadores. E vamos pegar aqui a definição, que é bem legal aqui, do que caracteriza a escolástica. Olha só. Mais do que um conjunto de doutrina, entendemos por escolástica a filosofia e a teologia que eram ensinadas nas escolas medievais. Então, basicamente é isso. A filosofia é chamada de escolástica porque ela é ensinada nas escolas. Qual é o programa, qual é o conteúdo ensinado nessas escolas? Mais uma vez, a síntese entre fé e razão estará presente. Então, vamos ver aqui. Com esse binômio razão e fé, queremos indicar o programa de pesquisa fundamental da escolástica, que vai do uso sem crítica, né, acrítico da razão, até a consequente aceitação da doutrina cristã com base na autoridade, ou seja, com base na autoridade da Bíblia, dos santos padres, dos santos apóstolos, com base na autoridade de Cristo, dos bispos, etc. As primeiras tentativas de penetração racional da revelação e construção sistemática, que lê e interpreta as verdades cristãs de forma argumentada. Essa primeira tentativa aqui se dá justamente com a patrística, e aqui, no período da escolástica, ela vai ter o seu grande desenvolvimento, o seu apogeu, com
São Tomás de Aquino, que é, por excelência, o filósofo aqui da escolástica. Aí aqui, a partir do século XIII, São Tomás utiliza tradições feitas diretamente do grego e faz a síntese mais fecunda da escolástica. É um período aqui de florescimento, como vocês já viram na história, de florescimento e de do dito chamado renascimento das cidades. Então é o período em que há uma redescoberta dos clássicos da antiguidade, em que os árabes dão essa oportunidade para que os europeus possam ter contato de novo com a obra aristotélica, e a partir desse momento, a obra aristotélica que praticamente em sua grande maioria desaparece, ficando apenas fragmentos, poucas coisas dentro dessas instituições, especialmente nos monastérios, a obra aristotélica, o que se tem dela volta a ganhar muito espaço, ganhar muita força, e sobretudo com a síntese que Tomás de Aquino vai fazer de Aristóteles, essa aproximação que Tomás de Aquino faz da filosofia aristotélica com o cristianismo. Então, Aristóteles, do século XIII aqui em diante, passa a ser o filósofo. Ele é chamado, inclusive, nos textos de o filósofo, de tamanha importância que Aristóteles vai adquirir na filosofia, na teologia e também em termos científicos, né? Que Aristóteles tem um sistema filosófico de conhecimento que é impressionante, que vai desde investigações sobre biologia até a metafísica. Então, a filosofia de Aristóteles, essa construção aristotélica tomista, essa construção medieval lastreada na autoridade na filosofia de Aristóteles, vai ruir apenas quando nós passamos para a dita idade moderna com a revolução heliocêntrica, com Kepler, com Galileu, com Newton, com Descartes na filosofia. Então, tem algumas coisas assim muito importantes aqui. Você tem outras figuras que são citadas também, Guilherme de Ockham, né? É um inglês que, ao final da Idade Média, potencializa esse mal-estar, esse divórcio, anuncia esse divórcio entre filosofia e razão, que marca a Idade moderna, Pedro Abelardo, né? Enfim. Então, a grosso modo é isso. Assim. Vamos ver aqui as atividades. Vamos lá? Então, as atividades dessa semana estão aqui. Aqui eu falei com vocês, aqui do filme, é lá o nome da Rosa, de 1996, né? Com a figura aqui esplêndida do Sean Connery. Mas vamos lá fazer as atividades da página 109 e da página 109, né? Na verdade, página 110. A cosmologia medieval, questão 1, a cosmologia medieval, ou seja, a narrativa da existência do cosmos, de quem produziu, de quem criou o mundo, isto é, o modo como o pensamento dos intelectuais medievais concebia a organização do universo, apresentava uma estrutura harmônica que ia desde as esferas celestes, que são os planetas, até a superfície terrestre, o mundo sublunar. Essa cosmologia, evidentemente, apoiava-se na doutrina cristã. Entretanto, ela também se fundamentava no pensamento filosófico, sobretudo de Aristófanes. Não é? Aristófanes é um comediante trágico grego da antiguidade. Eurípides é um personagem, né, também da literatura grega. Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, né, que defendia como essência de todas as coisas o fogo, Aristóteles e Hípias. De todos aqui, evidentemente, o nome, o fundamento, aquele sobre o qual, como eu disse durante a exposição, não apenas o conhecimento teológico, mas também o conhecimento filosófico científico foi lastreado do final do meio da Idade Média, da final da Idade Média, né, do século XII, até o início da Idade Moderna, sem dúvida alguma, é Aristóteles. Aí vamos ver aqui, a segunda questão começa aqui com uma citação de uma encíclica
Fé e Razão aos Bispos da Igreja Católica, do Papa João Paulo II. Vejamos só, né, o Papa João Paulo virou o Santo João Paulo II. Né? De modo particular, quer encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que ilumine os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Esse trecho já apareceu no PET passado, dessa citação da encíclica, foi o primeiro, na semana 1 do PET 4, foi até, a gente trabalhou essa encíclica, então ela volta aqui a aparecer como modelo dessa tentativa de síntese de fé e razão. E se vocês pegarem aqui, eu vou jogar lá no texto lá do Agostinho, para que vocês possam ver o que está sendo dito. Olha o que o Agostinho diz aqui. O homem olha para o que é verdadeiro, tanto com a fé como com a inteligência. Olha o que está sendo dito pelo João Paulo II. De modo particular, quer encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que ilumine os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. De novo, o homem olha para o que é verdadeiro, tanto com a fé quanto com a inteligência, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Vejamos só. Aí tem uma citação de São Tomás de Aquino também: as verdades da razão natural não contradizem a realidade da fé cristã. Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que a encíclica papal está em contradição com o pensamento de Tomás de Aquino, refletindo a diferença de época? Evidentemente que não. Os três textos, se vocês repararem, né? O do Papa João Paulo II, do São Tomás de Aquino, e a citação que eu faço aqui do São Santo Agostinho, estão todos eles na mesma linha. Então a alternativa A está equivocada. A encíclica papal procura complementar São Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural acima da fé. Vamos só olhar aqui. As verdades da razão natural não contradizem a verdade da fé cristã. Tomás de Aquino não fala nada disso. Então, a alternativa B também está equivocada. A igreja medieval valorizava a razão mais que a encíclica de João Paulo II? Evidentemente que não. Inclusive, a gente começa falando que há uma tentativa de harmonizar a fé e a razão, e a fé está acima da razão na visão da igreja do cristianismo aqui medieval. O pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas em nossos dias não tem relação com o pensamento filosófico. E a letra E, tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão. Pelo que a gente leu aqui, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé do Papa, trecho da encíclica do Papa João Paulo II. As verdades da razão natural não contradiz a verdade da fé cristã. Trecho de São Tomás de Aquino. E a gente pode voltar aqui no Santo Agostinho: o homem olha para o que é verdadeiro, tanto com a fé como para a inteligência. Essas três citações vão na mesma direção, como eu disse no início da resposta. Então, a resposta correta é a letra E. Tanto a encíclica papal como a frase de São Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão. Então é isso. Então, terceiro ano, achei muito proveitoso esse encontro, achei muito bacana aqui a possibilidade da gente fazer um estudo um pouco mais, com mais elementos filosóficos, e essa distinção clara da patrística e da escolástica, do papel que cada uma delas cumpriu aqui na história do ocidental e, evidentemente, também aqui na filosofia. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.